Olá, meu amigo, minha amiga. Finalmente, nós já estamos começando a poder discutir, debater, analisar em espaços como aqui no nosso Portal do José, assuntos, temas da nossa realidade concreta aqui no Brasil, bem como de algumas situações que acontecem fora do nosso país, mas que dizem respeito à nossa vida mais próxima, como a vida da sociedade brasileira de um modo geral. No entanto, enquanto o processo histórico caminha nessa direção, nós infelizmente temos ainda um segmento político aqui no nosso país que está tentando o tempo todo arrastar o debate aqui do nosso país para esse universo paralelo das catacumbas da ignorância política que eles não conseguem se desvencilhar. E como eles perderam muitas das bases dos seus discursos, como se diz lá em Minas Gerais, no interior, essa gente precisa caçar um serviço. Só que o caçar o serviço para essas pessoas não encontra muito ambiente, eles estão cada vez mais tentando ali pegar uma migalha aqui, outra colar. Mas nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para desmascarar algumas dessas criaturas, alguns desses personagens e alguns dos seus métodos e discursos. É sempre bom sublinhar que essa gente, muitos não têm nem consciência, mas eles estão cumprindo um papel. Eles têm uma função, a função de alienar, de distrair uma parcela da sociedade para que os grupos econômicos poderosos, midiáticos, financeiros que existem aqui no Brasil e fora do nosso país continuem a reinar sem nenhum tipo de obstáculo. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. O presidente da República, o presidente Lula, está lá pela Europa conversando sobre uma série de temas que estão começando a atrair a atenção dos cidadãos comuns que estavam mais preocupados com as insanidades dessa gente. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal para que você se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, não se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos seguir aqui aos temas. Gente, começando aqui com o assunto que eu conversei com vocês mais cedo, né? Que vai ter um impacto aqui na nossa realidade nesse ano de 2024, que é o aumento da energia elétrica. Os jornais aqui, eles colocam a seguinte questão: subsídios vão pressionar a conta de luz no próximo ano. Olha só, mas não são subsídios que vão fazer com que a conta de luz aqui no Brasil fique mais alta, até porque existem algumas situações estruturais. Em primeiro lugar, o Brasil é o país que tem o maior volume de produção de energia limpa do planeta. Uma energia que é barata na sua produção, não queima combustíveis, enfim, a água vai descendo lá pela usina hidrelétrica e vai produzindo energia. Temos o vento, temos uma série de possibilidades aqui no Brasil que ainda podem ser exploradas, mas elas já estão muito funcionais aqui no Brasil. No entanto, a mesma energia elétrica que é barata, ela é extremamente cara para o consumidor final. Quem é que ganha no final dessa história? Os setores privados que estão explorando essa energia elétrica. Não é por outra razão que os abutres econômicos no mundo inteiro, os fundos de investimento, eles vão sempre nas energias e nos serviços básicos indispensáveis aos seres humanos. O controle da água, o controle do gás, o controle da energia elétrica, enfim, todas essas situações econômicas, né, que são estruturais dentro de qualquer sociedade. E aí, o pessoal que anda querendo caçar serviço, eles vêm tentando, né, cada vez mais aglutinar o seu povo, né? Eles não podem mais ficar com essa história de a nossa bandeira jamais será vermelha, o Brasil vai virar comunismo. Então, esse discurso está ficando demodê, né? E nós temos o dever em todos os dias de falar: meu amigo, se o teu líder religioso ele está falando isso, ele é um vigarista, ele é um estelionatário, ele está querendo te enganar, ele está querendo te distrair. Ele não está se preocupando mais com a sua questão espiritual, seu conforto espiritual, com algum tipo de explicação para algumas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, no nosso país, de um modo concreto. Ele está querendo te enganar e te jogar no colo de pessoas que, quando estiveram à frente do nosso país, só provocaram a destruição, a morte, a desagregação e incutiram cada vez mais em pessoas, né, sentimentos muito ruins, como sentimento de ódio, etc, etc, etc. E uma dessas criaturas veio ao ar hoje falar de liberdade de imprensa. Brasil em perigo, a imprensa está censurada. Então ele falou uma coisa assim, vou colocar só um trechinho, tá? Para não cansar muito.
O Estado democrático brasileiro está em perigo. O Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo ditador da toga Alexandre de Moraes, acaba de impor censura à liberdade de imprensa. Minha gente, a liberdade de imprensa é fundamento do Estado democrático de direito. Bom, aí vem com essa ladainha. Gente, nem os jornalões estão preocupados com a tal liberdade de imprensa que seria ferido pelo Supremo Tribunal Federal, porque o STF deu uma decisão que criou ali um ambiente, né, de muita proteção para os grandes veículos. Especificamente quando decidiu que os veículos de comunicação só serão responsáveis, né, civilmente para pagar um tipo de indenização a alguém que foi prejudicado, se for provado que o veículo de comunicação agiu de má fé, agiu com dolo. E isso é muito difícil, né? Então eles sabem que, hora por outra, vão deixar ali alguém fazer alguma insanidade, atacar a honra de alguém e, eventualmente, numa ação judicial, vão dizer, olha, nós não tínhamos conhecimento, nós somos inocentes nessa história, né? A figura atacada não terá direito de resposta, a matéria, se for elucidada, vai ser elucidada há muito tempo lá na frente, e os veículos de comunicação ficarão imunes a essa situação. Então eles não estão preocupados com isso, só na cabeça dessa gente aí que fica jogando esses medos para tentar aglutinar os seus mais próximos, né? Uma dessas criaturas que está enveredando por essa linha é a senhora Michele Bolsonaro, né? E aí, gente, é uma situação psicológica, psiquiátrica, mas tem algumas coisas também que envolvem direito penal, né? Uma senhora dessa que se casou jovem, né, com uma figura como Bolsonaro. Bolsonaro estava com 51 anos, ela estava com 25. Ela foi trabalhar no gabinete do Bolsonaro e depois de 9 dias já fez um pacto, né, pré-nupcial com o Bolsonaro, um pré-contrato ali, para, numa eventual união, né, se ter ali uma separação do patrimônio. Obviamente isso foi história do Bolsonaro, que já tinha passado por outros casamentos, né, casamentos onde as suas ex-esposas, saíram muito endinheiradas, algumas deram problemas para a figura do Bolsonaro. Então ele foi casar com uma moça muito humilde, uma moça sem recursos, e estabeleceu ali, olha, no meu patrimônio você não vai meter a mão. Em linhas gerais é mais ou menos isso, tá, gente? Infelizmente a gente tem que falar sobre essas questões, porque essa moça que veio, assim, de uma condição muito humilde, de repente virou um talento, virou uma ideóloga dessa extrema-direita. Como a pessoa que esteticamente, né, é jovem, né, a mulher, enfim, fala razoavelmente, se comunica bem com o segmento da sociedade, então se descobriu nela a possibilidade de manter unida uma parcela da sociedade, mas com base na alienação, na mentira, no discurso medroso, o discurso que impõe o medo, o pânico, e ela está se prestando a esse papel. Hoje eu até vi um comentário muito capcioso do Reinaldo Azevedo, que diz o seguinte, que os talentos da senhora Michele Bolsonaro foram descobertos primeiro pelo seu Valdemar da Costa Neto. Depois foi que o Bolsonaro descobriu os talentos da senhora Michele, né? Vamos considerar os talentos políticos da senhora Michele. E ela vai falando essas coisas que eu também já comentei com vocês, não vale a pena nem colocar muitas vezes. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de formação política, né? No entanto, ela está sendo jogada para cumprir esse papel, de seguir ali cada vez mais alienando uma parcela da sociedade, colocando medo. Nessa campanha que eles estão fazendo agora contra a indicação do ministro Flávio Dino. Gente, eu acho muito difícil o ministro Flávio Dino não virar ministro do Supremo Tribunal Federal, e nós podemos, inclusive, ter a oportunidade de ver na sabatina que ele sofrerá lá no Senado, situações que vão constranger muito alguns senadores que tentarem impedir, barrar o ministro Flávio Dino, porque, em regra, eles estão ali para verificar se o ministro Dino ele tem reputação ilibada e notório conhecimento jurídico. É disso que eles têm que questionar o ministro Flávio Dino. Começar a dizer, mas o senhor é comunista, o senhor é ateu, o senhor é cristão, o senhor é umbandista, o senhor é kardecista, enfim. Essas coisas não dizem respeito a critérios que a Constituição prevê
para a indicação de um ministro da Suprema Corte. Mas se entrarem também nessa seara religiosa, o que vai acontecer, vocês podem notar. O ministro Dino, ele conhece a Bíblia de uma forma mais sincera, de uma forma mais cristã, do que essas figuras todas que ficam se utilizando da Bíblia para ganharem algum tipo de dividendo político. Vocês acham que o Bolsonaro conhece alguma coisa da Bíblia? A senhora Michele, ela conhece alguma coisa da Bíblia? Porque se ela conhecesse, ela não seria o personagem que ela é. Né? É muito simples assim. Né? Então, a vida vai seguir-se por esses caminhos aí nos próximos meses, essa gente caçando um serviço, mas não tendo muito serviço para poder ser caçado. Né? Bom, como eu comentei com vocês, eu espero muito que essa situação que eu já comentei aqui com vocês, dos 113 mil órfãos aqui da pandemia aqui no nosso país, pandemia / bolsonarismo, né? Que esse assunto retorne ao debate político aqui no nosso país, porque é uma situação que a gente não pode deixar para trás, não. E aí, entrando aqui, além dessas questões na seara geopolítica, nós temos aqui o clã Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, fazendo uma postagem sobre a viagem do presidente da República lá à Europa. E aí, gente, tem uma situação que é muito interessante, né? O Lula hoje ele fez um pronunciamento que o problema lá com o Macron não é especificamente com o Macron, ele despersonalizou os problemas comerciais. Todas as vezes que você tem um lado muito poderoso numa negociação, um lado muito fraco, a mediação sempre vai ser muito complicada, você arrancar de quem tem poder alguma coisa. E é isso que o presidente Lula está tentando fazer nessa reunião com as potências europeias que sempre tiveram uma visão imperialista e colonialista, né? E, portanto, a visão deles é de alguém que tem poder, tem tecnologia, tem recursos e tem uma visão de dominação sobre as colônias. E isso faz com que, nessa negociação, eles se julguem sempre num patamar superior. E aí, o Brasil, com a presidência de Lula, não está cedendo a uma série de imposições que eles quiseram fazer contra as colônias, como, por exemplo, deixar aqui nas compras, nesse acordo, que as compras governamentais no Brasil, que movimentam bilhões de dólares, abrisse para os países europeus competirem com as indústrias nacionais. Isso provocaria uma destruição na nossa indústria que já está bastante combalida. Outra questão diz respeito também aos produtos que o Brasil exporta do agronegócio. E internamente, esses setores aqui no Brasil estão pressionando também para que não haja a abertura, para que aqui no Brasil a gente ainda receba algo que a gente tem condição de exportar. Lula sofre pressão interna contra acordo com a União Europeia e busca culpar europeus. Mas é o que está acontecendo. Lula diz ainda ter esperança em acordo no Mercosul, União Europeia. Se a gente não concluir, estamos sendo irrazoáveis. Ele hoje passou a tarde toda com Olaf Scholz, né, o premier aqui alemão. Então a gente tem aí a perspectiva de que ou esse acordo venha a sair, e aí ele irá beneficiar alguns setores aqui do nosso país, ou simplesmente ele não vai sair e as coisas vão continuar exatamente como estão. Para vocês terem uma ideia do tipo de pressão que existe, eu vou colocar aqui uma matéria que saiu na Deutsche Welle, uma TV alemã, né, sobre como os europeus enxergam o acordo com o Mercosul. Vamos ver se dá para pegar aqui, vamos lá. Aqui no mercado agropecuário da cidade belga de Ciney, os pecuaristas não estão tão empolgados com a ideia de mais carne bovina latino-americana na região, mesmo com uma cota máxima de importação. Benoit Cassar representa a entidade responsável pelo comércio de gado no país. Le problème, c'est que si on importe plus de viande sur notre marché, ça va avoir un effet très négatif sur le prix de la viande chez nous pour le produit. Moral da história, gente. Os europeus, eles alegam uma série de coisas, porque, olha só, eles têm lá os rebanhos deles. E os rebanhos são feitos, né, são produzidos em situações bem diferentes das que nós temos aqui no Brasil. Normalmente gado confinado, gado que tem uma série de problemas lá com a sazonalidade climática. E aqui no Brasil não, os bichos ficam soltos, o tipo de
de criação é diferente e a carne também acaba ficando mais atrativa. Portanto, eles estão fazendo um bloqueio que eles fizeram ao longo de toda a existência deles lá, para que não haja nenhum tipo de entrada desse produto no mercado europeu. Então é disso que se trata. Nós estamos aí diante de uma batalha comercial, onde o presidente do nosso país está tentando preservar os interesses do nosso país e eles lá fora estão tentando preservar os interesses deles, né? Sempre nesse desequilíbrio, porque nós estamos lidando com potências que têm tudo, né? Inclusive a mídia, que está sempre ao lado deles, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom? Um grande abraço, tchau!